você, começando mais um podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiups, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Espírito Santo. Nosso convidado de hoje, convidado especial, Adriano Albertino. Adriano é professor quilombola de História da Rede Municipal de Guarapari, mas também é diretor de Assuntos Jurídicos do Sindiups e secretário de Combate ao Racismo da CUT estadual. Adriano, você coordena uma rede que tem 3.422 servidores, 63 escolas e municipais e aproximadamente 23 mil alunos. A gente não está falando das escolas estaduais. E aí, como é que está essa rede? O que é que você pode nos contar de conquistas que o Sindiups tem atuado e levado mais valorização para os trabalhadores? Olá, Tânia, todos que nos assistem. Primeiro dizer que é um desafio muito grande e muito bonito ao mesmo tempo, a gente poder coordenar no âmbito sindical uma rede de um município que é muito famoso no Brasil inteiro, que é um município conhecido por ser turístico, pelas praias, mas Guarapari é muito mais que isso, uma cidade com tudo de bom e também de desafios Todos para os a gente problemas que encarar outra cidade todos tem. os dias, né? E nós temos então uma rede que movimenta muito, né? Que tem uma movimentação muito grande, tanto de profissionais quanto de estudantes. Uhum. A sazonalidade é algo muito presente na rede. E com isso nós temos aí um movimento histórico, né, de luta dos trabalhadores da educação, os professores, mas também os funcionários do administrativo que estão junto conosco. Nós temos um coletivo de funcionários lá muito atuante também. E nós conseguimos, neste último período, a implantação do reajuste de 5,4, o reajuste do piso nacional, lembrando que foi uma conquista do movimento sindical junto ao Ministério da Educação, né, quando aquele percentual de menos de 1%, nós conseguimos elevá-lo para 5,4. Então, foi implantado no piso do magistério, retroativo a janeiro, e também os demais servidores receberam o mesmo reajuste. Então, foi um reajuste linear para todos os servidores municipais e nós conseguimos incidir para que esse percentual não ficasse só com o magistério. Então, todos os demais servidores do administrativo da educação e de outras secretarias se beneficiaram com a luta do Sindiups este ano, né? E foi na carreira também? Foi na carreira, foi para todos os níveis da tabela de vencimentos, Nossa, né? Adriana, isso é uma conquista, porque as Sim. outras redes, por exemplo, aqui da Grande Vitória, não consegue isso. Exato. Existe um O diálogo processo. com a prefeitura é possível? Vocês têm Exato. uma as reuniões são realmente acontecem? Nós estabelecemos uma mesa permanente de negociação, né, nos moldes das orientações da Central Única dos Trabalhadores, da CNTE e do Sindiups, né? Nós conseguimos estabelecer com a gestão atual uma mesa permanente de negociações, com reuniões periódicas, mas também com um contato muito direto, tanto com o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Uhum. Nós somos sempre chamados para a discussão de temas relacionados à educação na Câmara Municipal. Os conselhos de educação no município têm participação ativa do Sindiups, tanto o Conselho Uhum. Municipal de Educação, o COMEG, quanto o Fundeb e o CAI, de Alimentação Escolar. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço a todos os nossos colegas da educação, que são conselheiros. Nós temos um coletivo de conselheiros, onde a gente busca formação, busca manter o diálogo permanente. Também o grupo da Coordenação Municipal de Base lá em Guarapari, um grande abraço para cada membro do coletivo. Quem do Sindiups que faz parte dessa coordenação Nós lá? somos 3 diretores da executiva do Sindiups. Somos eu, a professora Denise Araújo e o professor Hélio Bubac. Mas junto conosco tem um time maravilhoso de professores, funcionários, lideranças em escolas, e esse grupo é que junto conosco faz o debate, participa dos Faz a escuta? conselhos, faz a escuta. Nós fazemos muitas visitas às escolas também, Uhum. obviamente, mas também nos conselhos e na coordenação de base a gente faz sempre a reflexão, o debate daquilo que está acontecendo na educação agora, Você né. acha que essa organização que vocês têm é que traz essas conquistas que você está falando É o agora? que faz a diferença, Tânia, é o que faz a diferença, porque, a gente sempre lembra nas nossas conversas que democracia e direito não nasce do vento.
É um Não cai do processo céu. dinâmico de construção, de participação. E para haver participação, precisa ter esse time de pessoas comprometidas mais diretamente, no caso, com a nossa educação pública lá em Guarapari. E nós Uhum. temos esse time que é construído historicamente por muitas mãos, por muitas pessoas comprometidas. Isso faz a diferença lá. Você falou do reajuste, mas, por exemplo, tem o ticket de alimentação. Sim. Como é que ficou Em isso? Guarapari, para além da tabela de vencimentos, dos benefícios de carreira que nós conseguimos manter historicamente, nós também temos aqueles benefícios que são durante o período da ativa, que você não leva para aposentadoria, mas são alguns benefícios complementares. Então, nós temos o auxílio alimentação, nós temos também o auxílio transporte. Não há desconto no contra-cheque, é um auxílio. Foi conquistado também por uma greve em 2006, esse benefício. Uhum. Então, a prefeitura repassa todo mês no contra-cheque um valor referente ao auxílio transporte, que inclusive está para ser readequado agora no próximo mês. Vai vir o reajuste do último período agora no próximo mês, o auxílio transporte. Você aí que não sabia, fique informado. Ou É, você pode falar para aquela Guarapari, o câmera ali. auxílio transporte vai ser reajustado agora no próxima folha, né? O auxílio alimentação e o ticket feira. Existe um Ticket feira, é, é. Existe isso é um novo. é um cartãozinho que todo servidor tem e você pode gastar na feira municipal. Ele é um benefício também para a agricultura familiar no município. Isso movimenta a economia do Movimenta município. muito. Aos sábados, principalmente, você vai na feira municipal e é lindo de ver a movimentação das pessoas, dos produtores e a qualidade dos produtos. Então, a gente tem, como servidor, um cartãozinho que a gente utiliza específico para a A feira. feira. E esses, então, foram reajustados, tanto o auxílio alimentação, quanto o auxílio transporte e o ticket de feira. E existe também a No mesmo possibilidade. percentual do salário? Não, teve um percentual até maior do alimentação e do auxílio, do ticket feira. Foi maior porque ficou um tempo sem reajustar. Então Uhum. a atual gestão chegou e fez, em diálogo conosco, né, o reajuste disso. Agora tem também a possibilidade de criação, está em negociação interna, em diálogo com a gestão, do ticket, peixe. A gente está chamando de ticket peixe, mas é um incentivo semelhante ao ticket feira, para utilizar com pescados, marisco, peixe, no mercado municipal. Fora isso, Adriano, processo jurídico, por exemplo, você é da Secretaria do Jurídico. Sim, sim. Vocês tinham um processo dos 45 dias de férias, não é É, isso? Um nós terço de temos férias. um processo vitorioso, nós Adriano, fala comigo. temos isso, nós temos um processo vitorioso lá na rede de Guarapari. Nós ingressamos com uma ação requerendo o recebimento da diferença que não era paga, porque o professor em Guarapari tem direito a 45 dias de férias, mas um terço de férias era pago sobre 30. Nós Uhum. ganhamos a ação, o efeito presente e futuro já está acontecendo desde o ano passado, desde 2025, que os professores da rede municipal de Guarapari recebem um terço de férias sobre 45 dias. Então, esse impacto já começou. Agora, nós estamos em negociação, inclusive temos uma reunião esta semana com o prefeito para tratar do retroativo. A gente A brinca quan lá que é o a churrasco. até quando? Assim, o A retroativo começa retroatividade é o quando? ano de 2012. Caraca! 2012. Então, de 2012 a 2024, né, existe o valor já calculado para cada professor. Nós já estamos informando, a maioria dos professores já sabem. Quem ainda não souber, só fazer contato conosco, a gente informa. Os colegas filiados, especialmente, né, que são os grandes responsáveis por essa ação. A gente precisa lembrar disso. Ações sindicais, garantias de direitos, é a nossa organização sindical que está ali de frente atuando. Então, você, sindicalizado, é o grande responsável. Você que não é sindicalizado, venha para o Sindiups, sindicalize-se. É. Escola de tempo integral. Então, a escola de tempo integral, até o ano passado, haviam poucas escolas. Em 2025 para 2026, houve a implantação de várias unidades e hoje nós temos aí em torno de quase 25% da rede de escolas em tempo integral. E isso mudou a vida do professor, né? Mudou muita coisa, porque os professores, a carga horária padrão de 25 horas, vários professores então foram convidados a atuar em 40 horas, não é? E quem tinha 2 cadeiras, como é que fez? Quem tem 2 cadeiras pode manter uma no turno e uma no integral, Uhum. fazendo uma carga horária de até 64 horas
porque isso já é praticado na rede estadual, inclusive foi uma legislação da rede estadual que nós passamos a adotar em Guarapari. Houve uma discussão, um conjunto de reuniões com a gestão para ver o melhor formato, mas nós temos ainda um grande desafio. Por quê? Os prédios escolares são os mesmos, né? Os profissionais estão se adaptando a esse novo formato, então precisa de mais investimento aí nas escolas de tempo integral para um currículo mais atual, mais renovado, um currículo vivo e que seja interessante para o aluno e para os profissionais. Porque não dá para ser só de tempo integral, precisa ser uma escola integralizadora, né? Que veja o ser humano por inteiro, aquela pessoa, aquele estudante que vai estar lá o dia inteiro conosco, né? É. Você está falando das escolas de tempo integral, mas assim, climatização, como é que está isso? Também era um grande desafio, continua sendo, mas nós já temos um movimento aí de ampliação do número de escolas climatizadas, né? Guarapari, que é famosa pelo verão, imagina as salas de aula como ficam, né? Verdadeiros micro-ondas, né? Então, nós já temos em torno de 30% das salas de aula climatizadas e tem um cronograma já Por que que de implantação. por que essa dificuldade, Adriano, em climatizar as A escolas? climatização, ela exige uma condição técnica que nem todos os prédios escolares têm. Exige investimento, óbvio, é um investimento alto, mas também existe uma condição técnica da parte elétrica de cada escola. Então, a prefeitura, na maioria das vezes, está implantando o sistema de energia solar, né, de captação de energia solar, para assim implantar os ar-condicionados. Aham. E está funcionando, já tem 30%, nós não tínhamos isso ano passado, e tem um cronograma já de escolas que serão implantadas este ano. Falta professor na rede, Adriano? Não falta professor na rede, mas a nossa carreira pode se tornar mais atrativa, né? Nós tivemos os reajustes esse ano, nós temos uma tabela de vencimentos que mantém os benefícios de carreira, isso é importante mencionar. Nós não tivemos retirada daqueles benefícios antigos de carreira, então nós ainda temos a progressão bienal, o quinquênio, a assiduidade. Vocês são felizes, Certo? sabia? Isso é o que garante ainda uma Hum. valorização, para os vencimentos do magistério. Mas nós temos um problema muito sério que houve historicamente aconteceram reajustes escalonados, Uhum. que foram achatando, principalmente do nível 1 ao nível 5. Havia uma distância inicialmente de quase 50% entre o nível 1 e o 4. E isso foi se achatando, hoje praticamente não há diferença. Então, nós precisamos ter esse compromisso da gestão municipal, do Poder Executivo, isso já está sendo dialogado, para que paulatinamente o interstício entre o nível e o de formação se amplie, mantendo os benefícios de carreira. A gente Uhum. não abre mão deles, mas a gente quer retomar essa diferença entre um nível e outro para que haja realmente uma valorização. E aí sim, o piso aplicado na carreira vai ser realmente um piso que eleva e que valoriza os vencimentos do magistério, né? Uma das lutas do Sindicubs é por concurso público. Concurso público. Hoje nós temos 32% apenas do quadro do magistério de efetivos. É muito O baixo. resto é tudo DT. Todos os outros são colegas DTs com contratos precários. Então a gente está em diálogo com a gestão e nós temos agora uma nova conquista da educação, que foi o Plano Nacional de Educação. Ele estabelece que num prazo, no máximo 5 anos, pelo menos 70% do quadro da educação seja concursado, seja efetivo. Então nós vamos Mas esse é o plano de educação que está sendo feito. esse é o que foi aprovado no início desse ano, Plano Nacional de Educação. Dele derivam os planos estaduais e E que a municipais. prefeitura tem 1 ano e meio para fazer, né? Exato. Nós já iniciamos as formações dentro do Fórum Municipal de Educação. Eu sou um dos representantes da categoria no fórum e a gente está debatendo justamente para que os concursos públicos tornem-se uma cultura novamente. Né? Esses anos últimos aí que aconteceram, né, de retrocessos lá atrás, acabaram nos prejudicando em relação a isso. Agora a gente quer a retomada dos concursos, porque é bom para o Instituto de Previdência, para a saúde financeira do nosso Instituto de Falar Previdência. nisso, eu queria saber da reforma da Previdência que teve. Em Guarapari nós tivemos em 23, em 2019, né, o O genocida 19. fez a reforma Temer. nacional, Não, foi é, foi o Bolsonaro. genocida, eu Foi. não falo o nome dele. E em O 23, inominável. exato, em 23 aconteceu no âmbito municipal em Guarapari.
Nós Eu lembro conseguimos, disso. por exemplo, evitar que os aposentados pagassem, porque na época Vitória, os aposentados estavam pagando e estava querendo virar moda dos municípios. Nós conseguimos, com o movimento dos colegas aposentados, quero mandar um abraço aqui a todos os trabalhadores da educação, professores e funcionários do administrativo aposentados. Vocês são fundamentais, porque nós temos hoje uma carreira sólida, porque foi luta histórica desses profissionais. E hoje eles continuam na luta conosco. Então, nessa época, o movimento de aposentados impediu, né, que eles descontassem do aposentado a previdência. Uhum. Mas algumas outras mudanças aconteceram, isso foi um prejuízo grande lá na rede, né. Infelizmente é algo que a gente não pôde impedir muito, porque já estava aprovado Como é no que é âmbito o diálogo nacional. com o legislativo? O legislativo, ele chama a gente sempre para discutir os projetos de lei, tem audiências públicas, a gente sempre é convidado, nós comunicamos a eles todos os pontos da nossa negociação com o executivo, porque é uma forma de mantê-los inteirados daquilo que a gente trata com o executivo, né? Mas é um desafio, porque infelizmente o ambiente político não é tão oxigenado, há um certo marasmo, né? Vereadores que são eleitos muito na internet e menos no debate real da política que transforma a sociedade. A gente está precisando disso lá em Guarapari. Pois é, mas também eu falo no aspecto da interferência na questão, da do direito do liberdade de cátedra do professor. Tem Eles, isso eles também? tiveram na gestão passada, na legislatura passada, nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado, mas foi decretado inconstitucional. Inclusive o Supremo julgou depois, e no Brasil inteiro, aqueles projetos de lei que tentavam Cercear tutelar o professor, cercear a liberdade de cátedra, foram suspensos pelo Supremo, foram tornados inconstitucionais, né? Eh, mas você sabe que na internet eles mandam isso, né, Sim, vão lá, sim, invadem sim. as salas de aula, Eles, faz na verdade, eles fazem uma cortina de fumaça dizendo que, não querem que tratem da questão da diversidade sexual, não querem que trate da cultura africana, mas desconsiderar a diversidade humana das escolas é um retrocesso. A educação, ela é cada vez de mais qualidade quando ela considera mais a diversidade humana, as peculiaridades de cada ser humano que está ali na escola construindo a educação conosco. E se existem seres humanos de diversas cores e etnias, isso precisa estar no currículo. Se existe a diversidade sexual, isso precisa estar no currículo, porque o ser humano é inteiro, né? a escola, ela é o reflexo da sociedade. Exato, Isso exato. não adianta você querer excluir isso, porque o que está ali fora também vai para dentro do muro da escola. Pelo contrário, é importante que a escola trate de forma pedagógica, de forma séria, porque aí sim o aluno vai estar bem formado e informado para não sofrer consequências, né, da ignorância, do negacionismo, das violências todas lá na sociedade. Então a escola é justamente esse espaço de acolhimento e de formação do ser humano, né, das pessoas, da cidadania, né? Então na escola é bom que se trate, é importante que trate disso. Adriana, na nossa conversa antes de você entrar no programa, você me falou de uma coisa chamada ticket peixe. Isso. É É uma algo novidade isso. é um debate que está acontecendo no município, até o prefeito mencionou o interesse em criar, porque ele criou a Secretaria de Pesca, né. E isso foi interessante, porque o município de Guarapari é um município turístico, é um município que cresceu bastante, mas a pesca é uma atividade bem tradicional no município, é bem Aham. da cultura local, né. Apesar E de ser uma cidade famosona no pra Brasil. você ver, a TV local, a TV aberta local, tem a cotação do pescado, então, assim, é algo bem que dialoga com a cultura local. E um ticket peixe, aos moldes do que existe no ticket feira, seria bom para a economia, pra atividade pesqueira, mas também para fortalecimento dessa identidade cultural local. É algo bem interessante que a gente apoia. Dessas conquistas todas que você falou, assim, qual o desafio maior agora? É a gente fazer a ampliação dos interstícios entre os níveis de formação, voltar com aquela valorização nos níveis de formação da tabela de vencimentos, mantendo os benefícios de carreira. Porque aí, Uhum, quando aplicar o piso na carreira, essa aplicação vai ser realmente para valorizar. O uhum. termo valorização não é só um sentimento e uma ideia, é um princípio constitucional, que está lá na LDB, está no Plano Nacional de Educação, e nós, o Sindiúps, defende isso com muita força, com muita garra, né?
Nós temos uma participação muito importante dos profissionais nas lutas todas. O diálogo com a gestão é um ponto muito importante, Fundamental. fundamental. Aliás, esse é o 14º podcast que a gente faz. Eu já fiz com rede de Vitória, de Cariacica, de Serra, de da rede da região serrana. E assim, aonde o Sindiúpes dialoga, tem o espaço de diálogo com a administração, as conquistas são É maiores. isso, é Isso isso. é fundamental. Ou seja, o sindicato é um sindicato de luta, é um sindicato que não abre mão dos princípios de reivindicação, mas também sabe que não existe uma forma de conseguir. Só se você fizer greve todo ano, como acontecia antigamente, e que Uhum, prejudicava muito o professor e os alunos. Aliás, prejudicava toda a sociedade. uhum, Então, essa coisa de você conseguir negociar é uhum. fundamental, né, Adriano? Você falou em algo muito importante, Tânia, que é a capacidade de diálogo. Por isso nós instituímos a mesa permanente de negociação. E quando alguém pergunta para a gente assim, mas antes haviam mais greves, havia mais movimento. O movimento ele continua, só que o movimento ele se adequa às novas realidades. E é importante também alertar que, justamente pelos movimentos que ocorreram no passado, é que nós não precisamos fazer tantas greves hoje. Porque antes não havia, por exemplo, um fundo específico para educação. Aí, com muita luta, nós criamos o Fundef, que depois virou Fundeb. Foi muita greve, foi muita paralisação para essa conquista. Antes não havia um piso da categoria. Agora Com muita tem. luta, nós criamos a Lei 11.738 de 2008, que passou a valer em 2011, com muita greve, muita luta. Então, esses mecanismos legais nos dão a segurança hoje para estabelecer uma mesa de permanente de negociação a partir de parâmetros que nós conquistamos com as greves, com as lutas lá atrás. Então, Não, é uma outra pegada. e os governos de esquerda, os governos Lula e Dilma, conseguiam, dar reajustes reais para o piso, Sim. né, quer dizer, então você tem uma garantia maior, quer dizer, não a necessidade de organização da categoria em torno de uma greve, que é uma coisa muito complicada, Uhum. ela, de certa forma, ela diminuiu. Uhum. Não diminuiu a disposição, tá, Não, não é Tânia? isso. É mesmo o modo que nós É um trabalhamos modo hoje, de é sob chegar. parâmetros que historicamente nós conseguimos conquistar, com as lutas da categoria, com as conquistas dos governos que nos representam melhor a classe trabalhadora, criando mecanismos de defesa para a educação. Dilma e Lula são fundamentais para pensar a educação no Brasil e a valorização dos Uhum. trabalhadores da educação. E eu queria destacar uma frente de luta muito importante que está acontecendo nesse momento no Brasil, que é a dos nossos colegas funcionários da educação. É, Nós do temos um piso. coletivo, eu quero mandar um abraço aos nossos funcionários da educação, nosso coletivo de funcionários da educação. O piso dos funcionários da educação também vai trazer essa valorização para esse setor da educação que é Nós tão fizemos importante. nós fizemos um podcast aqui Eu assisti, Com o Júlio e o Lucas, eu assisti, muito bom. mostrando exatamente o que que se pretende com aquele projeto e que está esperando só a votação do Senado Em agora. Guarapari, a gente quer, a partir da aplicação da aprovação do piso, nós também estamos lutando para que haja uma carreira dos trabalhadores da educação, e eles estão reivindicando mais diretamente agora algo que o magistério já tem e nós do magistério apoiamos, que são 6 dias de abono que eles perderam um tempo atrás, 6 dias de abono para os funcionários da educação e até os demais servidores da prefeitura. Não geraria custo para o município, porque o projeto de lei poderia prever, né, toda uma questão técnica de antecedência para tirar esse abono, que não geraria necessidade de substituição do servidor e não haveria custo para o município. Então é uma pauta dos funcionários. E também o auxílio transporte, que é uma conquista do magistério já há bastante tempo, e que, como nós temos uma Mas não é dos previsão, funcionários. não é ainda. O funcionário, quando quer o transporte, aí não é auxílio, é o vale transporte. Aí Uhum, desconta 6%. Então não é esse o caso. Nós queremos o benefício do auxílio transporte, uhum. que existe o Fundeb e o funcionário recebe pelo Fundeb junto conosco. Então já existe uma previsão de financiamento disso, né? Não é um custo alto, E né? também não é um custo do município, é um Exato, é dinheiro um que vem do repasse. governo nacional, do Exato, governo federal. exatamente.
Acabamos, Adriano? Aí é contigo, a gente está aqui. Vamos falar da escala 6 por 1, Adriano? Vamos, O vamos. Sindupes tem uma campanha pelo fim da escala 6 por 1. Sim, E a conversa que a gente ouve nos corredores, assim, o que que o Sindupes tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, que o professor não faz escala tudo 6 a por ver, 1. né? Tudo a ver. Nós somos trabalhadores da educação e podemos nos iludir achando que temos uma escala 5 por 2. Só que aí você se pega aos sábados planejando aula, corrigindo prova, pensando em projeto, lendo um livro para o projeto tal, assistindo um filme para indicar para o aluno. Então, tudo isso é trabalho, no nosso caso da Que educação. é a tal da burocratização que você falou, não é isso? Plataformização, burocratização da atividade docente, né? Porque existe uma demanda para que as tecnologias que são utilizadas na educação sejam absorvidas pelo trabalhador da educação, inclusive para o registro do seu trabalho. Mas não é disso que se trata. A gente está falando de como isso é feito. E quando isso gera O professor retrabalho, leva o trabalho para casa. quando isso gera retrabalho, o profissional acaba utilizando mais tempo de um terço de planejamento para fazer isso do que para preparar as aulas e para avaliar os alunos. E isso, então, demanda ele levar trabalho para casa. Isso sai da escala 5 por 2. Então, nós lutamos pelo fim da escala 6 por 1 para que a gente não precise levar trabalho para casa, para que a gente possa realmente nos dedicar no período que está ali na escola, com um terço de planejamento garantido ou até mais, né, para ter a qualidade que o nosso estudante precisa e o bem-estar que o profissional precisa. Saúde mental, saúde do trabalhador da educação são fundamentais. E o patrão, seja na rede privada ou na rede pública, como é o nosso caso, as gestões públicas precisam pensar sobre isso. NR1 está aí, né? Então a gente precisa que a escola não seja um ambiente tóxico, que a escola seja cada vez mais um ambiente saudável para os nossos estudantes e para nós, trabalhadores da educação. Mas você esqueceu de um detalhe, Adriano, Hum, que é o seguinte: o professor pode se beneficiar com o fim da escala 6 por 1, hum, mas acho que ele também tem muito a ganhar com o pai do aluno, que vai ter mais tempo para cuidar do filho. sim, sim. A mãe solo. Exato. A escola, inclusive, tem a ver com um tema que eu coloquei aqui para você, o distanciamento entre escolas e comunidades. Isso é um problema muito sério, porque as políticas públicas de educação, elas estão sendo implementadas e que bom que estão. O governo Lula 3 tem assim trazido várias propostas de trabalho na escola pública, de projetos, de temas, de abordagens, mas essas políticas públicas elas só têm efetividade mesmo Hum, quando a escola se vê nessas políticas. uhum. E para a escola se ver, a unidade de ensino precisa estar abraçada pela comunidade, inserida na comunidade. Não pode ver a comunidade como um obstáculo ou um problema. Pelo contrário, a comunidade é exatamente essa base a partir do que o nosso trabalho funcione. É a partir da comunidade. Então, um currículo vivo, diversificado, considerando e partindo das comunidades periféricas, das comunidades quilombolas, né? Que temos em Guarapari 3 comunidades quilombolas, comunidade Alto Iguape, Mucambo e nós temos também agora, mais recentemente, Jacarandá. Essas 3 comunidades existem no município, mas a política pública para a educação quilombola ainda não está efetivada no município, né? Então a gente também tem esse desafio e as comunidades periféricas todas. Uhum. Engana-se quem acha que Guarapari é só Praia do Morro e centro, só a orla. Guarapari tem dezenas de bairros de periferia, onde as pessoas todo dia cedo vão trabalhar e fazer a Praia do Morro e o centro funcionar. No final da tarde voltam para suas casas. Onde estão os filhos dessas pessoas? Nas creches, nas escolas. Somos nós, a educação acontecendo durante o dia. Então, o currículo da escola, os programas da educação precisam partir dessa realidade. Não ver as comunidades como problema, mas como a solução exatamente para uma sociedade com mais equidade, para uma sociedade mais feliz, que afinal de contas é isso que as pessoas querem, é serem felizes, terem oportunidades, e a educação é a base para isso, né? Adriano, agora eu quero uma palavra sua de encerramento do nosso programa de hoje. Encerramento. Eu quero encerrar fazendo um convite. Hoje nós teremos uma
assembleia virtual da rede e nós em breve faremos mais comunicações, nós estamos preparando uma live, enfim. Nós queremos então convidar a todos da Rede Municipal de Guarapari a se manter antenado, participando, atuando das atividades do Sindiúps no município, e nós estamos aí prestes a ter um avanço importante para o recebimento retroativo de um texto de férias, que é o nosso churrasco, gente. Então, vamos ficar atentos, são mais de 3.500 profissionais que serão beneficiados. Neste processo. Mais de 3.500 famílias, né. Sim, Isso tem um impacto também na economia do município, porque não é um município que tem muitas indústrias, nada disso. Então é o turismo, comércio, a pesca, né, a agricultura familiar. Então, uma ação deste tamanho faz a economia movimentar, sim. beneficia mais de 3.500 famílias. E essa grande vitória é conquista do Sindiúps, dos trabalhadores da educação no Sindiúps. E eu tenho muito orgulho, assim, com muita humildade, muito orgulho de estar coordenando esse processo com essa conquista. Eu, professora Denise e professor Hélio, tá? Então, queremos dar um abraço a você e dizer que a gente está juntinho ali na luta. Então, você que assistiu, compartilha. Compartilha esse vídeo, porque o Adriano fez um balanço geral de como é que está a rede de Guarapari. E você que viu, gostou, né, curtiu, foi lá, comentou, fez o engajamento funcionado no sindicato, vai compartilhar com o seu colega na escola, para que ele também saiba de tudo que o Sindiúp está fazendo. Então, Adriana, eu agradeço muito a sua presença aqui no podcast e, por favor, volte para nos contar quando o processo realmente for pago, para Pago. a gente conversar sobre isso, saber como é que as pessoas têm que fazer, como é que vai ser essa execução desse processo, que eu sei que agora os juízes não deixam pagar todo mundo de uma vez, eles Uhum, mandam fazer processos em grupos e nem todo mundo pode receber ao mesmo tempo. uhum. Então, isso também eu acho que é uma informação que você deve dar depois, Sim. né? Então, é importante. Nós já tivemos o valor atualizado desde o ano passado, está sendo pago um texto de férias ano a ano, em cima de 45 dias. E o retroativo, cada professor já sabe o seu valor. Agora é o prefeito. Prefeito Rodrigo, dá aquela assinada e a gente vai conquistar esse direito em breve. Muito obrigada, Adriano. Então, muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo episódio, na quarta-feira.